Japão. Um país que consegue vender qualquer período em que passou e que todo mundo queria morar dentro e sair só para beber água. Diferente do resto do mundo, em que é comum a gente pilhar com décadas. No Japão, os períodos são divididos de acordo com a vida do dileto de Amaterasu, o imperador. O Japão que conhecemos hoje é fruto do maior plot twist da história do Japão, que foi o período Showa, período de paz e harmonia. Não antes de 1945. Antes de 1945 era devastado pelo fodendo ultranacionalismo de extrema direita. Como o Zoomer acha que isso é uma coisa ruim, olha como a Wikipedia descreve o período. Totalitarismo político ultranacionalista. Nossos desenhos chineses e heróis de borracha foram surgir só depois do milagre japonês, que foi marcado pela doutrina Yoshida, também conhecido como total subordinação aos Estados Unidos. A coisa boa de ter um papai bancando é que o Japão adotou um ultraprotecionismo. E daí, para lidar com a concorrência, eles passaram a produzir seus próprios produtos culturais. Obviamente, aqui que bomba os animes e mangás, e por que não o tokusatsu. Tal qual outros países do eixo no pré-guerra, você pode ver uma extrema influência europeia no Japão pré-guerra e pré-Showa. O período Taisho. Teve ópera de Wagner também chegando lá. Teve Shinjeki Senkyojin, que era uma espécie de teatro novo, mais moderno que o Kabuki. Teatro novo que eu digo é mais aquele teatro moderno brasileiro-francês. Só que não era pra tanto ainda, né? Porque era Japão. Mas é coisa que aqui só foi chegar em 70, lá tava chegando no pré-guerra. Várias influências no mundo de fora. É que hoje deu uma piorada monstra depois de 2010, no mundo todo na verdade. Mas o motivo do período Showa ter esse sucesso no imaginário do mundo é por culpa desse protecionismo expansionista, que como o povo japonês não é burro, eles sincretizavam o bom da cultura dos outros e atribuíam aos seus próprios modos. Por isso muita coisa de 1970, 89 é tão esteticamente atraente. Japoneses, eles são loucos pela França. Mas eles não sincrotizaram, isso mesmo. Do mesmo modo, aquele ar pós-modernismo cocô, literalmente, do que a França tem, né? Japonês tem muito esse negócio daquela França chique do imaginário. E para ajudar nesse serviço de expansão cultural, o Japão invoca nos anos 50 três cavaleiros do Apocalipse para ditar a cultura do país. Seus nomes são Shotari Shinomura, Osamu Tezuka e Go Nagai. Três figuras, cada um com seu título diferente, mas os três com uma influência bem parecida, todos sendo extremamente produtivos em mangás. Mas a influência francesa vamos deixar para outro dia. Com a arte tokusatsu criada basicamente por Gojira em 1954, masterpiece, lindo, surgiram as séries tokusatsu. Tokusatsu é literal live action. Mas quando eu era criança eu amava porque eu pensava que significava teatro com efeito especial. E olha que eu não estava tão errado assim. Tal qual os animes e alguns filmes, os tokusatsus também são adaptações de mangás. O diferencial é que as séries mais longevas e cultuadas, como Ultraman, Kamen Rider, Sentai, apenas a primeira série foi baseada e as próximas foram um mangá que acontecia durante o show, mais para vender o mangazinho também, mas para ter um merchandise a mais. Já outros eles são baseados no mangá mesmo, como é o caso do Kikaider ou Metalder, que é uma versão do Kikaider do Osamu Tezuka, que é tipo um Pinóquio japonês maluco. Ultraman não, Ultraman eu acho que nem teve mangá muito assim, ainda mais para inspirar o comecinho dele, já que Ultraman é só Ultra Kill com um robô gigante, um herói gigante, mas ainda é bom. Assim como a Marvel ficou milionária por aqui, por seus heróis solares, e a DC com o telúrico Batman, por mais que os três Cavaleiros do Apocalipse sejam bem influentes nessa área, o que mais se destaca é Shotaro Ishinomori.
que, fazendo um paralelo assim com a HQ, ele meio que criou a DC e a Marvel dentro dos tokusatsu no Japão. A gente até tem Ultraman, o cara é solar pra cacete, mas a gente tá falando aqui das séries da Toei, ou da Toho. Sei lá, é tudo mesma merda pra mim. Acho que é Toho. As principais séries hoje assim, né? Acho que já desde os anos 80. Não, acho que desde os anos 90. Até os anos 90 tinha muita coisa de tokusatsu que nem fã fica pilhando muito. Por exemplo, a galera pensava que ia ter uma porrada de Ultraman e Kamen Rider quando a Toho abriu um canal pra divulgar, sei lá, só deixar no YouTube registrado as séries antigas, e tinha coisa pra caralho, mano. Coisa que ninguém imaginava nem que existia por aqui. Mas continuando, as principais séries da Toho vão ser o Sentais e o Kamen Rider. No Esquadrão de Heróis Coloridos, sempre tem aquele negócio de cinco japa escolhido para carregarem o poder que vai salvar o Japão, os caralho. Algo sempre muito mais simples em questão de plot adverso, em questão de tragédia e drama, algo muito mais simplificado e muito mais fácil de resolver também. Agora, abaixo da lua, já temos o Kamen Rider, em que todas as séries do período Showa têm um drama que acaba sempre cruzando o protagonista logo no primeiro episódio, de alguma forma com a organização da Shocker. Eles geralmente são frutos humanos ciborgues criados pela Shocker, blá blá blá, e os vilões dessa rede corporativa usam de simbolismos fascistas e roupas de lutadores mexicanos. Isso não tem muita coisa a ver, mas é maravilhoso, né? Então aí já dá pra ver a diferença mais solar dentro dos Sentais e mais telúrica para os Kamen Riders, tal qual DC com seus vários grupos aí, desde Quarteto Fantástico a Vingadores, e acho que todos os heróis da Marvel antes de 80 são solares. Da DC também, mas o Batman dá essa mudada dentro ali do Tokusatsu, então vai ser o Kamen Rider representando aí o herói lunar, a lua, o Batman, com seus inimigos um pouco mais complexos, digamos assim, pois tem aquele dramazinho envolvendo eles, né? Então teve o Kamen Rider 1, sucesso. O 2, dentro do mesmo programa. Essa série Kamen Rider, antes de ter os moldes ali, então essa primeira série vai ter 80 e tantos episódios. Eu nem lembro se aparece o 3 na mesma série ou é na próxima, mas vai indo aí, até chegar um momento aí que tudo fica muito chato e começa a dar uma reformuladazinha, né? Como o Kamen Rider geralmente é mais intimista que os Sentais, usar da mesma fórmula 3 anos seguidos estava dando no saco, e como eles sempre são frutos dos experimentos da Shocker, por que não usar os Sentai para experimentar? Então foi aí que a Toei descobriu que dava pra ir longe demais com essa parada aí. Kamen Rider Amazon é um show muito exótico dentro do Tokusatsu. Que foi uma experimentação. Um experimento de trazer o elemento do horror que o Ishinomori tinha originalmente pensado para seus Riders. Eu acho que antes de Shotaro Ishinomori lançar o Kamen Rider, ele tinha o seu herói Skullman. Esse sim era um herói bem intimista, onde ele baseou toda a fórmula de Kamen Rider depois disso. Mangá de Tokusatsu é um negócio doido. Eu não sei quanto ao original, mas os mangás de shows mais obscuros, como o Amazon, tende a ser muito conceitual, mais dando um conceito do que vai ser o show, do que uma história completa para seguir ali e acompanhar começo, meio e fim. É tudo muito rápido, acaba em 4 episódios, eu acho, no caso do Amazon. E vai ter outros também que fazem isso, mas aqui o foco é o Amazon. O engraçado, e talvez o motivo do show a serem bugados, seja essa palhaçada de lançar o mangá
junto com o show, já que o mangá faz um papel extraordinário de dar um conceito pro show. Como eu já disse, o show já começa na maquete da selva amazônica, apresentando um velho japa só a capa da gaita, que caiu de avião e formou uma tribo nipônica na Amazônia, e que não demora muito para ser atacado por esse bonequinho esquisito que bota fogo em tudo, matando as girafas e os leões que lá habitam. O trocinho aí procura um amuleto inca que é chamado de Gigi. Mais para frente a gente vê que eles precisam de outra metade chamada Gagá e juntos formam as chaves para um grande poder sobrenatural, que é as portas da ciência antiga inca. Pura gnose. Mas o velho usa de seus últimos momentos para anexá-lo a um japa aleatório que tava ali, que agora é o Kamen Rider Amazon. Tá, não era tão aleatório assim, mas é engraçado demais esse trecho. Quebrando a tradicional fórmula orobórica da Toei para prender as crianças na TV, e trazendo elementos do herói americano criado por animais. O Tarzan, no caso. Lógico que o conceito do herói criado por animais é mais europeu, mas com certeza o Amazon parece um Tarzan, caralho. Que, seguindo o bonecão maluco Edon, vai parar no Japão. Meio Tarzan, meio Rider e meio brasileiro também. Meio japa, esse é o Amazon Rider. Então, diferente de outros Riders baseados no gafanhoto, esse aqui usa um visual parecido com uma piranha. Muito se fala sobre o visual dele, porque é muito doido. Também tem outros bichos aí para associar. Mas como ele é amazônico, ele tem essa cabeçona doida e uns dentão. Eu associo com a piranha mesmo. E o ator, para um asiático, podemos ver que ele é bem shapeado para a época. Ele era um atleta treinado em alguma coisa aí, tanto que deu muitos truques de improviso com o nosso Amazon. Coisa que um trecho aí recorrente em críticas sobre essas séries shows antigas do Kamen Rider. Curiosidade aleatória é que ele aparentemente era um bom ator de comédia e apareceu em vários programas de comédia da época. Fontes, revistinhas de tokusatsu mal traduzidas do francês, que eu lia pelo Archives lá em 2018 e não vou achar aqui para dar melhores informações. Então já no Japão ele conhece o garoto, que sempre vai ter um garoto, e sua família. Daí desenvolve essa saga do núcleo familiar do Amazon. O seu objetivo é recuperar o amuleto Gagá e derrotar o bonequinho Gedon. Eu podia jurar que a legenda em algum momento colocou só Edon, mas ok. Diferente dos outros Riders antecessores, o Amazon foi demiurgado da Toei, ou Toho, na tentativa de quebrar o ciclo. Por isso sua brevidade, diferente do cancelamento que comentam. A série era para ter apenas 12 episódios, mas foi bem recebida graças à sua violência e suspense e dobrou os episódios para 24. Novamente, diferente do cancelamento que se dizem aí pela série ser muito ruim ou muito estranha. Falando em violência, outra coisa interessante do Amazon, junto aos seus sons bizarros que ele emite, parece uma besta em luta, cara. Chega a mutilar diversas vezes o mesmo oponente, seja com dentes ou com garras, que ele fica afiando toda hora, sem contar que quando ele mutila seus oponentes, corre esse sangue laranja nojetão aqui nos primeiros episódios. A diferença do mangá para o seu programa é sua brevidade absurda, como se tudo acontecesse em um único episódio. Outra beleza conceitual do mangá é que os elementos incas são muito mais afiados e muito mais explícitos. Inclusive a base de Gedon é uma pirâmide típica de rituais pré-latinos da América. A trama do mangá aparece mais durante a noite e quando acontece na série não tem lá a melhor fotografia de todas, mas mesmo assim uma das melhores... uma das únicas cenas que eu falei, uau, fotografia. É uma cena noturna, então. Ok. Coisas que o Kamen Rider Black, que eu não assisti muito, faz bem melhor. Realmente as cenas noturnas do Kamen Rider Black dão jus ao nome do cara. Na primeira metade do show achei uma pena
a organização Shocker não ser os vilões aqui. Obviamente eu era muito ingênuo quando eu assisti, né? Ver uma indústria fascista vestida de lutador mexicano me agrada muito. Mas o demônio de 10 faces e sua organização Geddon não é menos surreal, não. Porém, mais pra frente, obviamente que tudo ia descambar numa conspiração. Que eu não lembro se usa a palavra Shocker, mas obviamente é a Shocker. A estética tá ali, é tudo muito esquisito. Para seguir o padrão de todo o Tokusatsu, aqui o Geddon só produz inimigos insetos. No caso, o padrão de que todo inimigo tem um temazinho em toda a série. Nesse caso aqui, são insetos. E às vezes é um mamífero também. Mas mesmo quando ele é um mamífero, meu Deus, cara, quem que trabalhou nas roupas disso aqui? É tudo nojento, cara. Os insetos nojentos, os mamíferos são nojentíssimos. Sem contar a direção que deixa uma aura muito mais mística e esotérica do que deveria. E já no mangá isso fica bem óbvio, então não incomoda tanto. Agora na série é muito doido, do nada ele só invoca essa aura esquisitíssima. O plano do Geddon, o plano em que habita o Geddon, você claramente vê que é um mundo sublunar. Os cortes em gerais nem é só das batalhas, é de tudo. É tão doido que lembra as lutas semi-oníricas do Torneio Galáctico dos Cavaleiros, sabe? Nessa altura, adicione a tudo o parágrafo novo do que eu disser, abre aspas, diferente dos outros Kamen Riders, fecha aspas. Kamen Rider, por ser meio Tarzão, tem um cipó no cinto que usa para mandar algumas acrobacias e tem todo um episódio de desenvolvimento com sua moto. Eu não consigo segurar, é diferente de outros Kamen Riders. Lembrando que o Tokusatsu Showa, quanto mais natureba o herói, mais animais foram feridos durante a gravação. Essa é uma regra implícita, mas que aqui no Kamen Rider Amazon eu não lembro muito de nenhuma desgraceira acontecendo com bichinhos durante as filmagens. Eu já disse sobre os efeitos sonoros. Hoje não consigo dizer, mas lembro que quando assisti pela primeira vez me senti em uma Kamen Rider Hypno na primeira luta do show por conta dos excessos de barulho que o Amazon e seus algozes fazem. Todo vilão faz um barulho bizarro. O que foi isso, cara? Aliás, olha esse virão ouriço preto. Tudo que ele faz sai som de tiro. Ai. Isso é lindo demais. Apesar de tudo, eu nem sei o que dizer do som, cara. Tudo soa surreal de certo modo. Ou só caótico. Mas os efeitos eu defendo com unhas e dentes. Por mais que o corte, o som era pra fazer parte dos efeitos. Eu falo dos efeitos especiais mesmo. Porque muito se fala dos efeitos especiais toscos da era Showa. Nesse caso desse Kamen Rider, tudo é tão ridículo que realmente aqui, nesse Kamen Rider específico, que tem até uma certa pretensão mística e esotérica, a coisa fica muito mais trash que o normal. Mas lembre-se que efeitos especiais dentro de série são muito mais vagabundo que filme. E em 74, cara, pelo amor de Deus, pra época, eu até que acho os efeitos práticos visualmente, esteticamente bonitos. Levando em consideração que série sempre foi mais barato, como eu já disse. Galera que não consegue assistir um Tokusatsu assiste essas porcaria da Netflix, cara. Tem muita coisa, meu Deus do céu, cara. É uma série, filme da Marvel até que dá pra esperar uns 5 aninhos ali pra olhar e falar, nossa, que bosta. Agora série é imediato, bicho. Série é sempre mais vagabunda, é ridículo. É aqueles efeitos do The Witcher. A Amazon tende a fazer uns efeitinhos melhor, mas puta que pariu. Sem contar que pegar esses momentos de corte maluco e som maluco fora de contexto é extremamente assustador. Especialmente fora de contexto. E pior ainda, sendo para crianças. Se em 80 os professores já enchiam o saco falando que anime é do capeta por causa daquele Pinóquio japonês maluco, imagine se um show desse passasse na TV brasileira de 74. Num horário nobre, por exemplo.
Ou pior ainda, se fosse uma daquelas programação do SBT que fica passando de madrugada, e daí se é uma criança e acorda e tá passando Kamen Rider Amazon. Se estamos falando de efeitos, temos que falar da coreografia também. Os tokusatsus da era Showa, da primeira no caso, até 84, me incomodam muito. Muitas cenas de figurantes se matando, se jogando, lutando ao verdadeiro Aikido do Steven Seagal. Esse Rider tem um estilo de luta que lembra muito um felino, uma fera mesmo, sempre pulando pra lá e pra cá, sem muito soco, mas com muito chute por algum motivo, sempre na espera de numa espera estratégica para só ganhar um tempinho ali, fatalizar, um tempinho de tela pro show não acabar logo, e sempre só atacar com um fatality fudido. Outra marca dos Riders são os seus Rider Kicks, e esse não tem um, por mais que ele chute a beça, ele costuma finalizar mais mesmo seus inimigos ali no fatality. Não tem outra palavra para descrever isso, por mais que ele diga outro, é fatality. Ok, temos um bug da mente ou outro aqui e acolá, mas nada inconsistente demais com o todo da série. Se comparar com o todo da série, porque sim, é muito bug inconsistente durante a série. Apesar de ser bizarra, ela tem uma direção de arte fidedigna que, por mais zoado que seja, qualquer ferramenta técnica como o áudio, as câmeras, tudo se encaixa. Porque eles não erram só em um ponto, eles erram em todos, então fica só um caos estranhíssimo. Agora, sobre os arcos de história, não temos nenhum clássico do suspense, mas as histórias em geral são bem amarradas. Sempre começamos com um momento leve entre o Kamen Rider e o elenco de apoio, e depois temos as partes mais dark, e vários episódios terminam nessa pegada mais pra baixo, na verdade, o que puxa o próximo episódio. Então ele sempre começa mais feliz e acaba geralmente num draminha. Não há nada de confuso ou coisa parecida, até certo ponto é bem feito. Algo a ser elogiado. O Kamen Rider Amazon é um experimento por causa disso. Em todo o Kamen Rider a gente vai ter episódios mais focados para o terror. Durante o Kamen Rider a gente tem mais do que em outros Sentais, em outros tokusatsu. Mas o Kamen Rider é como se todo santo episódio fosse o episódio de terror. Então acaba tendo umas coisinhas legais aqui e ali. E dá pra acompanhar bem entretido enquanto ele não tá vestido de herói. Esse também é um elenco de apoio bem interessante e simples até aqui. De certa forma me lembrou o núcleo do Supai da Man. Não sei porquê, eu acho que é porque é uma família e tal. O menino de cara já fala que quer ficar com o Amazon porque o pai dele morreu. E o Amazon é como uma figura mais masculina para o garoto. Mesmo sabendo que ele é apenas um amigo. Me lembrou muito Sessão da Tarde, que um ser alienígena, ou pelo menos alienígena, aquele núcleo familiar comum, entra na vida da criança e fica com ela e tal. Por mais que seja uma história de horror, tem esse negócio bem nostálgico. Algo bem interessante de se ver, pois normalmente no ocidente isso se tornaria uma trama da Sessão da Tarde. Um ser esquisito faz amizade com criança e apega incondicionalmente a figura e tal. Os personagens são bem verossímeis e carismáticos, e como qualquer produção de tokusatsu até hoje, aqui temos vários materiais de reuso, mas nada muito absurdo como em outras séries. Os primeiros 14 episódios são legitimamente bem amarradinhos. É um bom entretenimento, eu juro, quase um dos melhores dentro do tokusatsu clássico. Começo, meio e depois, quando o Amazon corta um braço de Geddon.
ele simplesmente avisa que vai morrer e fim. Se não tivesse mais 10 episódios que perdem um pouco a essência, colocando como um vilão um Shocker-like novamente, mas com roupa de carnaval, bicho. Se as roupas já não estavam muito legal, estender por mais 10 episódios deixou isso muito sacana. Mas mesmo assim, ainda por ter mais episódios, eles teve que colocar alguns elementos que já estavam pensados para estarem na série. O que, se tivessem 10 episódios atrás, eu provavelmente nem assistiria esses 10 próximos. Como uma baixa ali entre o núcleo familiar do Amazon, que é uma cena interessante. E o incrível episódio da Anêmona do Mar, que é bem grotesco. Outro elemento positivo para o show é seu simbolismo esotérico. É óbvio que a gente ia falar disso, mas infelizmente nada tão profundo assim, a não ser a essência da parada, muito bem acertada pelos japoneses novamente. É engraçado como, mesmo sendo muito simples, o Japão sempre vai ter esse negócio de entender bem a cultura da galera. Não como o Ocidente, quando a galera pensa em uma cultura antiga, esotérica e só coloca uma macumbinha simples ali, tá tudo certo. Como a cultura pagã por aqui sempre foi cheia de violência e sacrifícios, isso se transpõe claramente para a tela. Tem o amuleto Gigi, um museu com objetos malucos ali, tem um episódio que gira em torno de um totem inca bem amaldiçoado. Com esse museu aí, o Amazon ele acha uma cordinha maluca ali que é uma espécie de escrito do povo dele, ele fica lendo. Mas, dentro do show, tudo não passa muito do campo estético. Mas mesmo assim é bem-vindo, Metegnose papai. Mas já no mangá a gente tem uma diferença muito grande, que é tudo isso sendo muito mais explícito. Até o plano do Geddon no mangá não parece tão sublunar assim. Ele é mais um plano de sacrifício mesmo, que é muito pesado. E no finalzinho ali, o Amazon, ele se propõe, ele volta. No show, só acaba, como tudo. Na primeira metade, o Geddon só fala, eu vou morrer, e pum. No final da segunda metade, o Amazon, ele simplesmente... Momento vilão vestido de KKK, porque sim. Amazon Rider, yoku mo jama o shita na. Kisama wa nanda? Watashi wa Zennou no shihaisha da. Watashi no iru kagiri, Galandar teikoku wa horobin zo. Yurusan! O Amazon simplesmente embarca no navio, mesmo sendo muito triste e me emocionando. Eu acho muito patético e engraçado. Já no mangá, ele explica que ele volta pro Brasil, Ziu, porque ele é um defensor das ciências ocultas, cara. E ele volta então com o Gigi e o Gaga. E o Gigi e o Gaga, que engraçado. E pra proteger a ciência oculta, cara. Se tivesse continuado essa série, que talvez o Kamen Rider Amazon seria um dos maiores elementos gnósticos da cultura. Muito bom, cara. Inclusive, brasileiro, né? E fazer tarica na Amazônia. Kamen Rider Amazon foi uma experiência singular até mesmo para Toho. Apesar de suas falhas, eu considero Kamen Rider Amazon uma mestre-peça em potência do Tokusatsu do período Showa. De fato, não é uma boa peça, mas em potência eu considero uma mestre-peça, ok? Mesmo assim, por esse pequeno elemento, mas que pra mim é tão interessante, ele acaba batendo diferente com os meus preferidos, que são Jiraiya e Ultraman. Mas isso é discutível, eu vou deixar para o futuro distante quando falar dessas outras séries do período Showa. E por isso e muito mais que eu recomendo para os fãs de... apenas para os fãs de Tokusatsu ou para o show de trecheira muito pesado,
esse show. Esse show a show, eu escrevi um negócio aqui que eu queria fazer um trocadilho com show a show, mas não rolou não. Ele é grotesco, ele é anticlímax, ele tem gore, ele é esotérico e tudo proposto a ser uma série infantil ao mesmo tempo, que é algo bem millennial, acho que millennial talvez não. O que é algo bem zoomer. Só que aqui funciona muito bem, porque realmente é pra criança, eu sei lá ainda. Mas aqui funciona realmente bem, porque japonês de alguma certa forma sabe fazer, sabe entreter criançada. E é só.